Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença nesta hora, pedimos a bênção do Teu Espírito sobre nós, pedimos a bênção do Teu Espírito sobre cada discípulo, sobre cada discipulador, pedimos a bênção do Teu Espírito sobre todas as células que estão a todo vapor. Oramos por aquelas células que estão começando. Deus, nós oramos por um despertamento espiritual no seio da igreja. Meu Deus, que cada cristão, que cada irmão, que cada ovelha entenda com profundidade o que é uma igreja apostólica. Entenda com profundidade que é a asa do equilíbrio, do voo da águia, que é a asa dos dons, que é a asa da graça, que é a asa dos milagres, que é a asa da operação das maravilhas, Pai. Para que essa águia, Deus, que é a igreja do Senhor, se levante nesse voo de duas asas, porque o único voo possível é o voo de duas asas, a asa do governo e a asa dos dons, a asa dos milagres, a asa da conquista, que é a asa da membresia, que é a asa de todos, para que essa águia se levante na unção, que é a tua igreja. Pedimos a ajuda do teu Espírito Santo, que todos os paradigmas sejam quebrados, que a tradição, Senhor Deus, seja rompida, que a dificuldade de linha de comando seja, Senhor Deus, retificada, que a dificuldade de compromisso com a obra seja destruída e nós possamos ver uma geração forte se levantando, uma geração compromissada, uma geração tocada, queimada pelo fogo, pelo poder, pela unção, pela graça do Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos e agora fala o nosso coração através da ministração da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, querido discípulo, querida discípula, você que está nessa empleitada de conquista, levantando o voo da águia, fazendo da nossa igreja uma igreja completa, uma igreja que voa com a asa do governo e uma igreja que voa com a asa da conquista, porque é o único voo possível. É impossível uma águia voar com uma asa só. E é isso que nós estamos estudando. Estudamos na lição passada, vimos a primeira parte, introduzimos o assunto, a igreja apostólica, a igreja de duas asas, com voo da águia. Falamos sobre o plano da redenção, ou seja, que Jesus Cristo veio cumprir o plano da redenção, fez a sua parte e deixou o legado da evangelização para a igreja. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E para que a igreja cumprisse essa missão, ele batizou a igreja com o Espírito Santo, distribuiu os dons na igreja, derramou sua graça, deu seu nome. Esses sinais seguirão aos que creem. Então os sinais, os dons, os prodígios, as maravilhas, é para todos. Nós vimos isso, é para você. Você que é líder de célula, você que é discipulador, você é ungido de Deus, debaixo da cobertura do governo, que é apostólico, que é pastoral, que é profético. Então, debaixo do governo, da asa do governo, a membresia, os cristãos, as ovelhas vão usar o dom de Deus que está nela, que está na igreja, para fazer a libertação de cidades, a libertação de nações, a libertação do mundo. Então a libertação do mundo é obra sua. A libertação de Itaberaí é obra sua. A obra dos pastores, dos apóstolos, dos bispos, é o governo. É te instruir, é te orientar, é adestrar você
para realizar essa obra de libertação. Então há unção nas suas mãos, há fogo na sua vida, você é batizado com o Espírito Santo, maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está no mundo. Você pode todas as coisas naquele que ele fortalece. Você já foi salvo, liberto, restaurado, transformado, é uma nova criatura. Então o poder de Deus está em você, a graça de Deus está em você, a unção de Deus está em você. Você está pronto. Amém? Agora é hora de levantar essa asa maravilhosa da conquista, juntamente com a asa do governo, e fazer essa águia subir às alturas, para lá de cima ter uma visão ampla da caça e dar os mergulhos da conquista. Amém? Vamos dar então seguimento a essa palavra, a essa mensagem. Amém? Da nossa sexta lição. Sexta lição, parte B. Sexta lição, a parte B agora, que é o tema Igreja Apostólica, a igreja de duas asas. Amém? Então vamos lá, para a parte B da sexta lição. No princípio, a igreja voou com as suas duas asas de águia. No princípio, a igreja voou com as suas duas asas de águas. Olha bem, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42 a 47. O que é que diz? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Olha aí, doutrina dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos é o quê? Governo. A asa do governo está funcionando. Doutrina dos apóstolos. E na comunhão. É a asa da conquista. Comunhão envolve toda a membresia, envolve todas as ovelhas, envolve todos os discípulos. Então, os apóstolos perseveravam na doutrina, os apóstolos perseveravam na instrução do povo, e o povo perseverava na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Então você vê aqui, apóstolo, doutrina e o povo. O que é que o povo fazia? O que é que os membros faziam? O que é que as ovelhas faziam? Comunhão, partir do pão e oração. Que maravilha. É aqui onde está a célula. Onde nós temos a célula. Aqui onde estão os pequenos grupos. Aqui onde está o trabalho do membro. Comunhão, partir do pão e oração. Aonde é que eles tinham comunhão, partiam o pão e oravam? Nas pequenas reuniões. As reuniões dos lares. A reunião das casas. Que era liderada pelos líderes de célula, que são evangelistas, juntamente com os seus Timóteos, ou seja, os seus discípulos, os seus auxiliares. Então a igreja de duas asas está aí. Não é aquela igreja que só se reunia domingo para o culto. Domingo, culto. Aí todo mundo pega a sua Bíblia, bota debaixo do braço, aí vai para a reunião do domingo, para o culto do domingo. Aí assiste o culto do domingo. Todo mundo assiste culto domingo, o pastor prega, o pastor põe a mão na cabeça de todo mundo, ora, expulsa demônio, abençoa o povo. Aí a membresia, os cristãos pegam a sua Bíblia, coloca novamente debaixo do braço, volta para casa, coloca a Bíblia na estante e vai trabalhar a semana toda secularmente. Aí é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, trabalhando, estudando, estou muito ocupado, tenho que trabalhar, tenho que estudar, tenho que ganhar dinheiro, tenho que fazer prova, aí não tenho tempo para ler Bíblia, estou envolvido com a vida, com o século, o sistema é muito competitivo, mas domingo eu estou na igreja, pastor. O senhor pode contar comigo, domingo eu estou na igreja, vou levar o meu dízimo, porque eu sou fiel, e é fiel no dízimo, é fiel na oferta, é fiel no culto do domingo à noite, mas improdutivo no que se refere à conquista de almas. Às vezes está no trabalho, tão envolvido com o trabalho, que nem no trabalho fala de Jesus para os colegas. Às vezes está tão envolvido na faculdade, na lição, na prova, na aula, que não fala nem de Jesus para os colegas da faculdade. Então passa a semana toda a semana, e não abre os lábios para proclamar salvação, libertação, reino de Deus, volta de Cristo, para ninguém.
Então, é um cristão de fim de semana. As pessoas têm sido cristã de fim de semana. Cristão de fim de semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado é advogado. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado é só médico. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado é só engenheiro. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado é só arquiteto. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado é só político. Porque não fala de Jesus para ninguém, não dá testemunho. Às vezes os colegas de trabalho, de escola, nem sabem que aquela pessoa é evangélica. E quando sabem que é evangélico, alguns até se escandalizam. Dizem mesmo assim, poxa, essa pessoa é evangélica, fazendo isso, fazendo aquilo, agindo dessa maneira, agindo daquele outro modo, se escandalizam. Por quê? Porque é cristão de fim de semana. Está entendendo, pastor Osmar? Cristão de fim de semana. Então, é a igreja de uma asa só. É a igreja que só voa com o governo. Aí o fim de semana, o pastor prega, o pastor ora, o pastor expulsa demônio, o pastor profetiza, o pastor libera palavras proféticas. Aí novamente a pessoa vai para uma nova semana de trabalho na ausência. Agora, o que é a igreja de duas asas? É aqui, ó. Perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, é aquela ovelha que entende, tem a consciência, não, eu tenho que trabalhar, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, eu preciso trabalhar, mas lá no meu trabalho, eu posso, no intervalo do horário do almoço, ou na quinta, ou na sexta, ou no sábado, eu posso fazer uma célula, eu posso fazer um cultinho, eu posso fazer uma reunião com alguns amigos, colegas de trabalho, convidar algumas pessoas. Na meia hora de almoço, eu tenho 1 hora para o almoço, então naquela meia hora, uma vez por semana, eu vou fazer uma reunião, onde eu vou orar pelos enfermos que estão no meu trabalho, onde eu vou falar da volta de Cristo, aonde eu vou impor minhas mãos sobre os necessitados, o angustiado, onde eu vou exercitar o meu dom, aonde eu vou exercitar a minha unção, aonde eu vou exercitar o poder do nome de Jesus, que me foi dado. Então, você não precisa pegar a sua cama e levar para a igreja. Você não precisa pegar seu guarda-roupa e levar para a igreja. Você não precisa pegar sua geladeira, seu fogão e mudar para a igreja, e dormir na igreja, morar na igreja. Você não precisa deixar de trabalhar. Pelo contrário, é fundamental até que você esteja no mundo. É fundamental que você esteja lá no trabalho. É fundamental que você tenha acesso ao século. Porque é lá no século, no trabalho, na escola, onde você vai ter contato com outras pessoas. O que é fundamental, é pelo menos uma vez por semana você reunir com um grupo, convidar pessoas para estar junto com você. E ali naquela reunião, naquele dia certo, naquele horário certo, naquele local certo, você ministrar a unção que está em você, doutor. Você ministrar a unção que está em você, doutora. Você ministrar a graça de Deus que está em você, professor. Ministrar a graça que está em você, coordenador de escola. Ministrar a graça que está em você, empregado, auxiliar de escritório, doméstico. Há uma unção na tua vida. Há um dom que Deus deu para a igreja. Há um poder. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe falará dano algum. Em meu nome, se impor as mãos sobre os doentes, serão curados. Então, você, profissional liberal, você, homem ocupado, empresário, vai tirar 1 hora, 2 horas da sua semana para se derramar na vida de alguém, para mostrar que você está vivo espiritualmente, que você existe espiritualmente, que você é igreja de Deus, que você é canal de Deus. Então isso é fundamental, é coisa básica, é coisa mínima. Então realizar a célula, fazer trabalho de célula, chame por aí de grupo familiar, chame por aí de pequenos grupos, chame aí de pequena reunião, chame aí de encontro do mover. Muito bem, aqui a gente chama de célula de edificação.
Mas o fundamental é você, uma vez por semana, num local certo, num horário certo, reunir um grupo e você ministrar sobre esse grupo. Levantar a sua mão e liberar o poder de Deus que está na sua vida, que você recebeu, que você obteve através da sua salvação. Quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo veio morar em você. Amém? Então é isso que você tem que entender e despertar e acordar, sair do paradigma da tradição. Paradigma que obra é só para pastor, é só pastor que prega, é só pastor que ora, é só pastor que expulsa demônios. Isso é um paradigma, isso é uma doutrina que não está dentro do padrão real da Bíblia. Foi estabelecida por causa de uma estrutura ou por causa de algumas motivações de alguém por aí. Alguém que queria centralizar o poder dele, que não é o nosso caso. O poder não está centralizado em mim. O governo está centralizado em mim. O governo. Eu sou governo. Eu sou o administrador da igreja. Eu sou o orientador do grupo. Eu sou o organizador da guerra. Eu sou o general. Mas general não faz guerra só. Então o exército tem que ir para a guerra com o general dá estratégia. O general, ele tem a cabana, ele tem a tenda dele, ele tem um centro de comando, e ele está ali no centro de comando fazendo planejamento para que os capitães, os sargentos, os majores, vá para a guerra coordenada. Então, o poder é teu, a arma está na tua mão, o nome de Jesus, o poder do Espírito Santo, o sangue de Cristo, em meu nome expulsaram o demônio, e aí vai. Essa consciência. Amém? Um exército sem general é desorganizado, não tem disciplina. Precisa de um general, precisa de governo. E um governo sem exército não tem soldados nem condições de conquista. Então é a asa do governo e a asa da conquista. A asa da conquista é você. Então o poder, aleluia, poder, glória a Deus, poder, dom do Espírito Santo, línguas, manifestação de graça, dom de curar, dom da sabedoria, dom da fé, dom de maravilhas, é para ti, é teu, está na tua mão. Você pode orar e as pessoas serem curadas, você pode evangelizar e as pessoas entenderem o caminho da salvação, você pode ordenar e os demônios vão embora e teus vizinhos, teus colegas de trabalho serão salvos e encontrarão a verdade. É hora da conquista, é hora da águia levantar voo. E o governo, que sou eu, debaixo da cobertura do governo maior, que é o nosso apóstolo Sinomar Fernandes, estamos desafiando você. Você membro, você crente, você ovelha fiel, você ovelha amiga, você ovelha interessada. Estamos desafiando você a abrir célula, começar uma célula. Comece uma célula, comece uma reunião na sua casa, comece uma reunião no seu trabalho. Comece uma reunião, comece no dia certo, começa, meu irmão. Começa. Deus não chama capacitados. Deus capacita os chamados. Então não precisa você dizer, eu não tenho capacidade. Deus vai te dar a capacidade, o dom quem dá é Deus. A palavra quem dá é Deus, a graça quem dá é Deus. Você precisa dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Abra a célula. Abra a célula. Chegue domingo na igreja para mim e diga assim, pastor, eu abri minha célula na casa. Minha célula é tal, eu sou fulano de tal. E comece sua célula. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque a igreja primitiva funcionava assim. A igreja, no princípio, ela voou com as asas de águia. Ela voou com as duas asas, né? Olha, e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha, continuando, o verso de número 43. E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pela mão dos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos. Tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa,
comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haveriam de ser salvos. Que maravilha, que bênção. Uma igreja dinâmica, uma igreja movimentada, uma igreja que se reunia todos os dias, uma igreja que se reunia nas casas, uma igreja que louvava, uma igreja, quando eu estou falando de igreja, eu não estou falando de uma estrutura, eu estou falando dos membros. Estou falando o membro, o pastor, os líderes, os irmãos, todos ali estavam falando de Jesus, evangelizando. E o resultado? E o resultado disso aí? Qual era o resultado? Qual o resultado? Está aqui no verso de número 47. O resultado maravilhoso disso aí, que era: todos os dias acrescentava o Senhor à igreja os que iam sendo salvos. Todos os dias tinha decisão. Todos os dias o número de discípulos crescia. Todos os dias. Era uma coisa que não podia ser calculada. Por quê? Porque era uma decisão numa célula, decisão em outra célula, decisão numa reunião, decisão no lar, decisão na empresa. Em todo lugar o evangelho estava sendo anunciado. Em todo lugar os cristãos eram agentes de milagre. Isso é uma igreja apostólica, uma igreja que tem o governo e que tem os membros como agentes de milagre. Uma igreja consciente: o poder está em mim, o poder está em você, o poder está em você, o poder está em você, a unção está em você, a graça está em você, os dons estão em você, você tem dom. Você recebeu a graça de Deus, a graça foi dada a todos, está em você, você só precisa começar a usar. Você só precisa começar a usar essa graça. Você precisa só começar a fazer uma reunião e começar a colocar a mão na cabeça dos doentes, para você ver o que vai acontecer. Você vai começar a ver as pessoas sendo curadas, libertas e restauradas. Agora, o que é que o diabo fez? Roubou a consciência da igreja. Roubou a consciência. A consciência de quê? De conquista. A consciência de dons. A consciência de milagres, a consciência de autoridade espiritual para todos. E quis colocar o dom, milagre e autoridade espiritual só na mão do governo. Só o governo. É o governo que ora. É o governo que expulsa demônio. É o governo que faz maravilhas. É o governo que tem autoridade. Não, a autoridade é para todo mundo. A autoridade de mandar demônio embora é para todo mundo. Agora, a autoridade para administrar, aí é do governo, como nós já falamos em Efésios capítulo 4, a partir do verso 10. Entender, não fazer essa diferença. Você pode juntar uma multidão e curar, e orar, e libertar, feito Filipe. Filipe era um evangelista de cura, mas nunca Filipe quis mandar na igreja. Nunca Filipe quis governar a igreja, porque ele entendia que a missão dele era de conquista. Só o que a membresia precisa entender, só que as ovelhas precisam entender que não tem nada a ver conquista com governo. Governo é uma coisa, conquista é outra. Eu posso ter, como falei na fita passada, eu posso ter uma igreja de 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil membros, ganhando, crescendo, explodindo na nação. Isso não quer dizer que agora eu vou ter que ser governo. Agora eu vou ter que ser apóstolo, porque a minha igreja agora está com 10 mil membros. Então, o meu apóstolo, Sinomar, já não presta mais para ser meu apóstolo, porque a igreja do meu apóstolo, que é o meu líder denominacional, tem 7 mil membros, e a minha agora já tem 10 mil, então eu sou mais que ele. Ninguém é mais do que ninguém. Cada um é aquilo que Deus chamou para ele ser. Se Deus te chamou para ser governo, apóstolo, então você tem que ficar como governo e apóstolo. Agora, se Deus te chamou para ser conquista, não importa se você tem 1000 membros, 2000 membros, 3000 membros, 10 mil membros, 20 mil membros, se você tem 10, 20, 30, 40, 50 igrejas debaixo da tua cobertura. Você foi chamado para conquista. Então você tem que entender que você tem uma cobertura e tem que andar debaixo daquela cobertura espiritual. Só isso. Então a cobertura espiritual, que é o governo, ela não vai bloquear você, não vai amarrar você, porque você é um conquistador. Eu vou amarrar uma pessoa que tem um dom de curar, libertar, de restaurar, onde ela coloca o pé, cresce, ganha almas, explode e nasce uma igreja.
E se ela ficar ali, a igreja pipoca, aí eu vou dizer, não, você não vai pregar mais, você não vai ungir mais, você não vai libertar mais, porque você tem um poder grande de conquista e junta muita gente, e você ameaça o meu governo. Não existe ameaças para governo. Como eu já falei também, quem é conquistador, quem tem a unção, quem tem a graça, tem que entender que a graça é do Senhor. Eu já vi muitos ministérios pararem o crescimento, porque saíram de debaixo de cobertura. Cresceram, até entender que era uma asa de conquista. Mas no dia que quiseram, além de ser asa de conquista, ser asa de governo, perderam a unção, perderam a graça do crescimento. Então, não é porque você está crescendo, explodindo, que você é governo. Governo é aquela pessoa que Deus escolheu, é poucos, para administrar o crescimento. Você asa da conquista, vai, segue na conquista, debaixo de um governo. Isso é tranquilo, tem que haver essa tranquilidade. E eu queria dizer para você que eu tenho essa tranquilidade com você. Eu tenho essa tranquilidade. Eu não tenho medo de divisões, porque não vai haver divisões. Eu não tenho medo de revoluções, de separar, porque não vai haver. Porque você é uma pessoa que tem consciência, está sendo doutrinada, ensinada para isso, para entender o que é a asa do governo e o que é a asa da conquista. E a igreja neotestamentária, a igreja do tempo de Paulo, de tempo de Pedro, de tempo do João, de tempo de Tiago, eles entendiam muito bem isso. Isso era muito bem administrado. Quem era governo, governo. Quem era conquista, conquista. E a igreja voou. E a igreja voou. E a igreja neotestamentária voou. A igreja neotestamentária conquistou. A igreja neotestamentária conseguiu atingir todo o mundo antigo em pouco mais do que 70 anos. 70 anos. No ano 100, quando João recebeu e escreveu a revelação do Apocalipse, mais ou menos nos meados do ano 100, a região da Ásia Menor, a região da Palestina ou Israel, e já na Europa, o evangelho já estava totalmente. No século 300, 350, nós vamos ver já o Império Romano cedendo ao cristianismo, e tornando a religião cristã oficial de Roma. Por quê? Porque eles não podiam mais combater por causa da expansão, que foi o grande problema. Em 350, quem era governo perdeu a sua identidade, quem era conquista também começou a perder a sua identidade, as heresias começaram a entrar dentro da igreja, e aí então nós tivemos o desfalecimento de uma das asas da igreja. O desfalecimento de uma das asas da igreja. Foi quando o clero, foi quando os sacerdotes disseram, não, o governo, a administração de cura, libertação, restauração, milagres e sinais é só para o governo. E tornaram a igreja, a membresia da igreja, uma parte inativa da igreja. Apenas telespectadores. Então o povo começou a aprender, a ser formado e ir para a igreja para assistir a missa. Ia para a igreja, sentava nos bancos para assistir a missa. Eles já não iam mais fazer nada, não iam mais evangelizar, só assistir a missa. E aí então, quando a igreja foi reformada, esse costume continuou. O governo é responsável por tudo e o povo acostumou a ir para a igreja assistir o culto. Então o que é que nós temos? Nós temos uma igreja que voa na asa do governo, mas que não voa na asa da conquista, porque o povo assistiu, aprendeu, o povo foi formado, o povo entendeu, porque assim foram formados pelos nossos pais, a ir para a igreja assistir culto. Eu mesmo fui assim. Quando eu me converti dentro de uma igreja, de uma estrutura só de governo. E quando eu dizia, não, eu quero cantar, eu quero pregar, você não pode. Você não pode, porque para você pregar você tem que ser pastor. Para você pregar você tem que ir para o seminário. Para você pregar você tem que formar. Para você pregar você tem que ter um título de pastor. Você tem que ter uma formação de pastor. E eu digo, não, mas eu quero pregar. Eu quero falar de Jesus. Eu sinto a unção de Deus em mim. Eu sinto o fogo de Deus em mim. Mas a unção, o fogo não era suficiente. Por quê? Porque o governo tinha medo. O governo tinha medo de me dar autoridade. O governo tinha medo de me dando autoridade para curar, libertar e restaurar.
eu fosse tomar o governo deles, fosse tirar o governo deles. Quantas pessoas até hoje, porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito dinâmica, que eu sou um pastor muito elétrico, muito produtivo, ministerialmente falando. E quantas vezes eu vi colegas, quando nós dividíamos determinadas funções, quando nós dividíamos determinadas atividades, como eu vi pastores com medo de mim, pastores meus pastores com medo de mim. Por quê? Porque eu pregava melhor do que ele. Então ele tinha medo de me botar para pregar no púlpito, porque eu pregava melhor do que eles. Porque eu tinha mais unção na oração. Porque quando eles iam orar por um enfermo, não sei o que acontecia. A graça não extravasava nele como em mim. Então quando eu ia orar, as pessoas eram curadas. Então o que eles tinham medo? Não, se eu der a autoridade para o homem pregar, libertar, ele vai tomar a igreja de mim. Olha bem, isso é uma coisa muito medíocre, gente. Muito medíocre. Muito medíocre. Quem ama Deus, quem tem caráter, quem tem integridade interior, quem tem conversão, mudança de vida, não toma a igreja de ninguém. Quem tem transformação interior, vida com Deus, não traz problema para pastor nenhum. Quando é que eu ia trazer problema para pastor? Não é porque eu tenho mais capacidade disso, daquilo, aquilo outro, que eu vou querer o governo. O governo é Deus quem dá para as pessoas. O dom é de todos. O dom é meu, o dom é teu, o dom é de todo mundo. O governo é para quem Deus escolheu. Se Deus escolheu o meu pastor para governo, se Deus escolheu aquele meu pastor para governo, não importa se ele é menos capacitado do que eu. Não importa se ele é menos bonito do que eu. Não importa se ele é menos intelectual do que eu. Não importa se quando ele está falando, fala algumas palavrinhas, algumas palavras que não são corretas. Deus o colocou como governo. E ele vai funcionar como governo. E a minha habilidade retórica, a minha habilidade de unção para curar, libertar, não me dá o direito espiritual de quebrar a asa do governo e eu, como asa de conquista, também querer ser asa do governo ao mesmo tempo. Você não está entendendo, pastor Osmar? Então o que é que acontece? O próprio clero, o próprio sacerdócio que formou uma igreja preguiçosa, gerou uma igreja preguiçosa, uma igreja acomodada, uma igreja parada, uma igreja sentada no banco, uma igreja que diz assim, isso é trabalho do pastor. Isso não é função minha, isso é função do pastor. O pastor recebe para isso. Mas você está enganado. Eu sei que foi o paradigma e a tradição que gerou isso em você. Mas a luz chegou, meu irmão. A luz chegou. A luz chegou. Nós estamos à porta do arrebatamento da igreja. Chegou a luz. Chegou a luz para o clero, para os sacerdotes, e chegou a luz para o povo, para os membros. É hora da igreja voar com as duas asas. É hora de governo entender que a unção é para todos. E é hora de todos entender que a unção é diferente de governo e não querer, por causa da unção, ser governo. E deixar as coisas serem da maneira que elas têm que ser. E a igreja neotestamentária, ela funcionou assim. A igreja entendeu isso. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos eram reconhecidos como apóstolos. E a membresia era ativa, vibrante, ungida, cheia de dons, cheia de manifestações e maravilhas. E a igreja crescia. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haveriam de ser salvos. Amém? Você está entendendo isso? Olha, a asa da conquista da igreja foi inibida. Porém, a asa da conquista da igreja foi inibida, como nós falamos. E a águia com uma asa só, águia com uma asa só. O que é que acontece com a águia com uma asa só? O que é que acontece com a águia com uma asa só? O que é que acontece com a águia que tem uma asa só? Vira galinha. Vira galinha. Pode falar aí, pastor Osmar. Águia com asa só vira o quê? Galinha. Vira galinha. A águia com asa só vira galinha. Foi o que aconteceu com a igreja, virou galinha. Passou a ter conquistas apenas rasteiras. Conquistas apenas terrestres. A espiritualidade da igreja
né? Os dons, a ação dos dons, a ação dos milagres, a ação das manifestações do Espírito ficou apenas para o clero. Já não estava mais na membresia porque ele era proibida por causa do medo do clero. Então a igreja passou a andar. Em vez da igreja voar, ela passou a andar. Então as conquistas passaram a ser terrestres, totalmente terrenas, totalmente na área da terra. Uma águia, porque não tem uma das asas, ela não vai morrer por causa disso. Ela está viva, ela está na terra, ela vai comer grão, ela vai correr atrás do rato, ela vai bicar os outros animais, as outras aves que não voam, vai morar no meio das galinhas, vai comer milho. Então foi o que aconteceu com a águia. Perdeu uma das asas e passou a ter uma vida terrestre, uma conquista a nível humano, uma conquista a nível racional, uma conquista a nível intelectual, uma conquista dentro de um padrão humano. Os sermãos passaram a ser intelectuais, as mensagens e as reuniões passaram a ser formais, e começou a entrar dentro da igreja estruturas, nada contra estrutura, tem que ter estrutura, mas estruturas que abdicavam a unção do Espírito para todos, o poder do Espírito para todos, a graça do Espírito para todos, o ministério de evangelização para todos, o ministério de pregação para todos, o ministério de conquista para todos. Agora estava resumido somente ao chão, ao nível intelectual, ao nível humano, ao governo humano. Olha bem, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, diz mesmo assim: reunido dos apóstolos, os mestres, orando ao Senhor e servindo ao Espírito Santo. Disse o Espírito Santo: separai a mim, a Paulo e a Barnabé para a obra que eu tenho ordenado. Então você vê aí a manifestação do Espírito Santo dentro de uma reunião de governo para apontar quem deveria ser o comandante de uma obra. Então havia um mover de duas asas, um mover profético, um mover sobrenatural, um mover de dons, de milagres dentro da igreja para todos. Para todos. A escolha era do Espírito Santo. Hoje, quando vai se fazer uma escolha, aí diz assim: não vamos botar fulano não, porque fulano é isso. Vamos colocar fulano porque é amigo de Beltrano, porque é conhecido meu. Não, fulano só tem tanto tempo dentro dessa igreja, então nós não vamos colocar ele para exercer essa função, porque a gente... Eu não tenho nada contra esses cuidados, mas você tem que ter uma dependência do Espírito, porque de repente uma pessoa está ali com você há um ano, mas é o escolhido de Deus para fazer um grande avanço, e você não pode ter medo de dar autoridade de conquista, não é de governo, de conquista, para quem foi chamado por Deus para conquistar. O governo tem que pegar essa pessoa e jogar no campo, para trabalhar e para ganhar almas, e cobrir essa pessoa. Cobrir, dá autoridade. Não tem autoridade, nós damos autoridade, e toda autoridade é concedida. Então a igreja passou a ter só conquistas rasteiras. Só funciona pastor. É o pastor que funciona, é o auxiliar do pastor que funciona, quem dirige culto é o pastor, quem faz célula é o pastor, quem ora é o pastor, quem liberta é o pastor, e o povo tudo sentado esperando. É uma igreja rasteira, uma igreja onde não tem o fluir do poder de Deus, da unção, da graça de Deus para todos. Para todos. Então limitou a conquista da igreja. Olha o que é que diz 1 Timóteo 4:1-4. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a própria consciência. Eles próprios, esse próprio clero, essa própria liderança, cauterizou sua consciência. Ou seja, se tornaram insensíveis às verdades de Deus, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graças. Então o que é que esses líderes de consciência cauterizada fizeram? Começaram a proibir os manjares que Deus ordenou para o povo.
Isso não pode, aquilo não pode, você não pode fazer isso, você não pode pregar, você não pode falar em língua, você não pode fazer a célula, você não pode pregar o evangelho, você não pode fazer isso, você não podia fazer aquilo outro. Então limitou o poder da igreja. Por quê? Porque eles cauterizaram a própria consciência, passaram a acreditar nisso aí, passaram a acreditar que eles eram o centro da atenção, que todos os dons, que toda a graça, que toda a habilidade profética estava só neles e que eles não deveriam distribuir isso com o povo, porque senão perderiam o governo. E aí então privaram o povo. E uma vez o povo privado, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 100 anos, se tornou tradição, se tornou uma doutrina, um paradigma. O povo perdeu a capacidade de exercer linha de comando, de desenvolver os dons e o ministério, e a igreja ficou rasteira. Aí uma cidade com 45 mil habitantes, tem 3 mil cristãos, 3 mil crentes, e tem igreja aí que está achando que isso é o máximo, que é maravilha. Cidade de 1,5 milhão de habitantes, tem lá 30 mil, 40, 50 mil, não tem nem o dízimo da cidade de convertido, igreja vai crescendo de 1 em 1, de 10 em 10, e todo mundo satisfeito. Satisfeito, por quê? Porque está comendo milho, porque está pegando o ratinho lá que estava correndo, estou alimentado. E outra coisa, uma águia que fica no chão e voa de uma asa só, o que é que acontece com ela? Ela vai ficar gorda, vai engordar, que nem galinha. Galinha só fica comendo, não exercita. Não exercita, e vai engordando, e cada vez fica mais difícil daquele animal voar. Vai parar na panela. Vai parar na panela. Então a águia que não voa é uma águia que vai engordar, que vai se limitar, que vai se bitolar aquilo ali e vai se satisfazer com aquele nível de conquista. Então é o que nós temos. Muita gente dentro da igreja, os cristãos, os crentes, as ovelhas, estão satisfeitíssimas demais. Está todo mundo satisfeito. Ah, eu já estou casado, já tenho meu filho, meu filho está na faculdade, eu já tenho meu emprego, já ganho um bom salário, eu vou para a igreja, recebo uma oração. Que maravilha, que evangelho maravilhoso. Pronto, o pastor é o pregador, o pastor é quem ora, é quem liberta, e está muito bem, a igreja está crescendo. Todo domingo nós temos 1, 2 decisões, pessoas que vêm. Não, tá bom. Nós temos cidade de 10 mil, 20 mil, 30 mil, 1 milhão de habitantes. Nós temos ali já pelo menos 3%. Uma cidade de 45 mil, já temos 3 mil crentes aqui. Ó, que maravilha, tá bom demais. A igreja está crescendo. A igreja está crescendo, porque nós estamos comendo. Nós estamos comendo, nós estamos vivendo, nós estamos bem. Nós estamos bem. Então, quanto melhor, mais acomodada a igreja está, menos agir a igreja quer. Menos agir a igreja quer. Quanto mais realizado o irmão está, menos ganhar alma o irmão quer. Então é isso que acontece. Quanto mais o irmão se realiza profissionalmente, menos alma o irmão quer ganhar. Quanto mais o irmão se realiza conjugalmente, menos alma o irmão quer ganhar. Menos célula o irmão quer abrir. Não quero abrir célula para quê? Eu estou bem no casamento, eu estou bem com dinheiro, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha vida, eu tenho minha satisfação. Né? Se hoje já está me aquecendo, eu já tenho a igreja, tenho um pastor que ora por mim, então eu sou membro. Eu sou membro. É a consciência, a mentalidade de galinha. A mentalidade de galinha. Mas você não é galinha, você é asa. Você é águia. E você da águia é a asa da conquista. Você tem que morrer. Então essa consciência tem que recobrar, tem que renascer. Isso foi roubado. Foi roubado. O inimigo, Satanás, roubou nas gerações essa consciência. Essa consciência de reprodução, essa consciência de dons, de conquista, de que você é a conquista da igreja. E nós estamos nessa luta, irmão. Eu estou nessa batalha, nessa luta aqui em Itaberaí, na igreja do Ministério Apostólico Luz para os Povos. Estou nessa luta, na luta de devolver para você o fogo. Aleluia. De devolver para você a autoridade. De devolver para você os dons. De ativar novamente em você o espírito da conquista. E você se levantar e dizer, não, eu vou ganhar almas, eu vou fazer discípulo, eu vou abrir célula. E como eu já falei, não precisa trazer sua cama para a igreja, não precisa trazer seu fogão, sua geladeira para a igreja, não precisa você largar seu emprego, largar teu trabalho, de modo nenhum. Teu trabalho te dignifica, teu emprego te dignifica, não precisa largar nada. Pelo contrário, você até precisa, como eu já falei, do seu emprego, do seu trabalho para ter interação com a sociedade. Mas você não pode viver só para trabalhar. Você não pode viver só para passear. Você não pode viver só para você mesmo e vir domingo para a igreja, trazer a sua Bíblia, assistir um culto no domingo que dá, porque tem vezes até que domingo você falta, né? Que você não dá conta de vir naquele domingo, e só vai indo 15 dias.
e você achar que está tudo bem, porque alguém gerou isso na tua cabeça. Quem gerou isso na tua cabeça estava errado. E influenciado por demônios, como está aqui, ó, por homem que falam mentiras. Está aqui, ó, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então essas pessoas que ensinaram assim, que formaram a igreja assim, uma igreja paralítica, tá? Uma igreja paralítica, pessoas que têm a mente cauterizada, elas foram enganadas pelo diabo e geraram uma igreja paralítica. Mas eu determino, em nome de Jesus, que essa paralisia da igreja terminou. Acabou. Nós estamos na geração de que Deus vai levantar os leigos, que Deus vai levantar a membresia, que Deus vai levantar os crentes, que Deus vai levantar as ovelhas, uma nova geração que trabalha, que ganha almas, que tem o seu emprego, que tem a sua profissão, que tem as suas atividades seculares, mas que dentro do seu emprego, dentro da sua profissão, das suas atividades seculares, vão se reunir com os amigos, ou com os parentes, ou com os amigos e parentes, uma vez por semana, na sua casa, no seu trabalho, e ali vão liberar o dom que está dentro de você. Esse dom, tem um dom em você, tem uma unção em você, tem um poder em você, que na medida que você começar a liberar nessa reunião, uma vez por semana, você vai liberar toda essa energia que está dentro de você. Vai estar no domingo, na igreja, no culto público, vai estar com o seu discipulador, mas uma vez por semana você é o discipulador. Uma vez por semana você é o pregador. Uma vez por semana você é o agente de Deus. Uma vez por semana você é o profeta. Uma vez por semana as tuas mãos que vão ser o instrumento de curar as pessoas. Igreja do Ministério Apostólico Luz para os Povos, igreja em célula. Igreja em célula. E você, meu irmão, é o agente de Deus. Você é o agente de Deus para fazer esse milagre acontecer em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Amém? A igreja não vai ficar naquilo que o inimigo a tornou. Uma igreja de uma asa só. Chegou o tempo, chegou a hora, chegou a nossa vez. É tempo de se levantar. Está profetizado e determinado essa vitória. Amém? Levante-se, fique de pé agora aí onde você está, na sua célula, juntamente aí com o seu líder, e você vai abrir sua célula também, vai ser nossa segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, décima, e aí vai de gerações. Então vamos ficar de pé, vamos orar e tenha um encerramento de célula e uma continuidade de célula aí abençoada. Abençoada. Orem um pelos outros agora. Ponham a mão na cabeça, falem línguas, profetizem. Vamos atear fogo, irmão. Vamos ministrar os dons. Os dons estão em nós. Os dons é para nossa alegria. É o enfeite da igreja. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Até a próxima lição de célula, que será a nossa